Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Como eu havia prometido no nosso último programa, iniciaremos nessa semana uma série de entrevistas com os deputados eleitos por Sorocaba e toda a nossa região. Estamos recebendo o primeiro deputado, o deputado federal Jefferson Campos. Deputado, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso cenário. Prazer é meu, Laíno, estar com você aqui, com todos os seus telespectadores. Já há muito tempo acompanhamos o seu programa e tenho certeza que será um bate-papo muito produtivo para todos os telespectadores. Começar a fazer um balanço da trajetória, né, do Jefferson Campos. Começou como vereador aqui na cidade de Sorocaba, foi vereador por 2 mandatos e já está no 3º deputado federal. Como é que é? Você é um pastor da Igreja Quadrangular, que vive, tem um contato direto com as pessoas desde a época lá, antes de ser candidato, de ser vereador. Como é que é essa coisa de ter um cargo eletivo, Jefferson? Se me permite, até aos nossos telespectadores, eu vou retornar um pouquinho antes da nossa história. Eu sou nascido em Ourinhos, aliás, o único deputado federal da história da cidade. Meu pai é pastor evangélico há mais de 40 anos, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu cresci neste ambiente. Quando estava por volta de 13 para 14 anos, minha mãe ficou enferma, a cidade não tinha condições de tratá-la. Meu pai deixou então lá a sua igreja e veio para Sorocaba. Aqui, infelizmente, 6 meses depois, eu perdi a minha mãe, tinha próximo de 14 anos, e comecei a tomar uma direção na vida no sentido de não ser pastor. Eu via todo aquele sofrimento do meu pai, a situação toda, eu disse, eu acho que não quero isso para mim. Chegando aqui, fui estudar, fiz Senai, fiz colégio técnico, faculdade de tecnologia, faculdade de direito, sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, mas nos 20 e poucos anos aflorou também esse lado, esse chamado pastoral. Me preparei, fiz o curso de teologia da minha igreja, trabalhava então numa empresa multinacional, trabalhei por 10 anos em multinacionais e empresas da cidade, e fui a minha liderança que me indicou um bairro para eu começar a minha atividade ministerial. Este bairro foi o Parque São Bento. Eu fui enviado para o Parque São Bento para cuidar de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, numa sala de família. Esta foi a igreja que eu assumi há 25 anos atrás, e onde estou até hoje. Faz 25 anos que eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque São Bento. Por ser um bairro distante, carente, por ser um bairro de muitas necessidades, até hoje o Parque São Bento ainda o é, começou a nascer em nós o desejo político de representar também o bairro. Fui candidato em 1992, não logrei êxito, né, perdi aquela eleição, mas ficou a semente plantada. Me elegi vereador em 96, me reelegi vereador no ano 2000, e aí então também a igreja começou a ver em nós esta aptidão política nata. A Igreja Quadrangular, ela tem um sistema todo próprio de escolher os seus candidatos. Ela realiza uma prévia em todo o estado de São Paulo, entre os pastores, são mais de 4.000 pastores, que votam, e todos os que desejam concorrer, eles têm esta oportunidade. E nós fazemos uma escolha. E eu fui escolhido em 2002, fui eleito com mais de 150 mil votos. Em 2006 fui reeleito, 2010 também, né? E em 2010 também tivemos o privilégio de lançar, também com o apoio da igreja, o pastor Carlos César, que foi eleito deputado estadual. Então, há toda uma conjuntura. E hoje, até por essa atividade, eu sou o secretário nacional de política da igreja, que ajuda a definir os rumos políticos, as políticas públicas que vamos defender, as bandeiras que defendemos. E também estou como vice-presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja que está em todo o território nacional. Só para os telespectadores entenderem, você disse que as pessoas, não é a pessoa que de foro íntimo que escolhe ser ou pastor ou candidato dentro da igreja. Tem que ter um chamado para começar a desenvolver esse trabalho. Exatamente. A nossa igreja ela é uma igreja que surge das bases. Nós temos 100 igrejas na cidade de Sorocaba. São 100 portas abertas da Igreja do Evangelho Quadrangular. O IBGE aferiu que nós temos próximos de 20.000 membros na cidade de Sorocaba. Normalmente as nossas igrejas começam com células familiares. Alguém na casa que pede um culto, chama os vizinhos, mantém-se uma certa rotina semanal, aquela reunião
Daqui a pouco aquela sala fica pequena, se aluga algum salão, um pequeno lugar, ali se começa também o povo a se desenvolver, isso vai aumentando dependendo da disponibilidade do pastor, da sua vocação, né? Normalmente se compram terrenos, os próprios fiéis constroem e assim vai sucessivamente acontecendo. O chamado ministerial é algo de foro íntimo, algo que realmente muitos desejam e não têm, outros que às vezes nem desejam tanto e acabam tendo. Muitos são chamados e poucos escolhidos. O pastor lá ainda está afiado aí. E assim também acontece na vida pública, né? Muitos de nós gostaríamos de ter, outros não, mas acabamos sendo levados a isso. No meu caso, algo muito particular, eu gosto do que faço, eu gosto da política, eu gosto dessa atividade, faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, já o fiz aqui na Câmara de Sorocaba, faço parte lá no Congresso Nacional, gosto do que faço, realizo essa atividade com muito prazer, né? Não sou daqueles que reclamam, que fardo, não, eu gosto da atividade política, me dou bem, gosto das pessoas, gosto de conversar, gosto de entender a problemática e gosto de tentar apresentar soluções, embora nem sempre consigamos, mas eu gosto do que faço. Agora, chegar em Brasília, já faz um tempo que você chegou lá, e ser um entre 513 não é fácil. Agora, permanecer e ter uma projeção, principalmente fazer parte, por exemplo, da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante de qualquer casa de leis, já é um passo que o deputado só consegue a partir do momento de muita conversa, de muita ambientação nesses 513, porque eles são escolhidos ou pelo seu partido, ou pelo grupo de partidos. Como é que é essa vida lá em Brasília? Como é que é esse ambiente? Porque uma coisa é ganhar a eleição em Sorocaba, na Câmara, onde todo mundo é conhecido, de uma maneira ou de outra tem uma relação, mas sai daqui, vai até Brasília e está lá no meio de 512 pessoas. É algo interessante, você está levantando uma questão realmente complexa. Eu já pedi a alguns órgãos até de imprensa nossos que procurassem enviar os seus profissionais para acompanhar o nosso dia a dia, né? Porque, primeiramente, o nosso público, nossos eleitores, nosso Estado, acabam ficando com aquela ideia do plenário vazio, ou daquela confusão de deputados ali todos ajuntados em frente da mesa, gritando, ou ninguém ouvindo ninguém, né? A ideia que se passa é que deputado só trabalha um dia por semana, ou 2, ou 3, e não é verdade. Nós temos reuniões todos os dias, as sessões de segunda a sexta, com presença obrigatória de terça a quinta. Então no meu caso, eu chego em Brasília na terça-feira, fico lá terça, quarta, quinta, né? Estou aqui no estado de sexta até segunda-feira. Quando estamos aqui, nós também estamos desempenhando uma atividade. Quando estamos aqui, nós estamos visitando as bases que nós temos. Eu, por exemplo, tenho votação em 600 municípios aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos. São municípios onde a gente, às vezes, não tem nem o contato, mas nós temos esta votação. Então, nós procuramos ouvi-los. Esse fim de semana passado, eu estava em Presidente Prudente, realizando reuniões com grupos políticos e também ligados à nossa fé. Eu estava em Rancharia, em Mirandópolis, Andradina, Birigui e São José do Rio Preto. Este fim de semana que passamos, eu estava em Tupã, estava em Limeira e estava também em São Carlos, né? E hoje estamos em Sorocaba e daqui a pouco, né, estarei em outras atividades em outras cidades do estado. Então é importante que o nosso público conheça isso e saiba que o trabalho parlamentar não se restringe especificamente ao tempo que passamos ali na Câmara. E mesmo aquele tempo que ali estamos, quando se chega uma votação a plenário, ela já foi discutida na bancada, as nossas diferenças já foram colocadas, ela já passou pelas comissões pertinentes. Se alguém apresenta um projeto de lei, ele tem que passar por todas as comissões pertinentes àquele projeto. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, todos os projetos passam por lá. É que vai se discutir a juridicidade, a constitucionalidade, para saber se o projeto se encaixa ou não dentro da Constituição Federal. Eu vou pedir só um minutinho, nós vamos fazer um breve intervalo, que eu quero continuar nesse tema, com o deputado Jefferson Campos, iniciando esta série de entrevistas com os deputados de Sorocaba e nossa região. Já voltamos.
Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Máquinas e equipamentos de última geração e mão de obra qualificada que garantem serviços com extrema qualidade e precisão, sempre com muita segurança e agilidade. Serviços de guias e sarjetas, redes de água e esgoto, conservação e manutenção de rodovias, loteamentos, infraestrutura, pavimentação e terraplanagem em geral. Na Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora, o cliente pode escolher pelo serviço por empreitada ou por período, transformando projetos em grandes empreendimentos. A preocupação com o meio ambiente está no foco dos projetos do Grupo Céu Azul, sempre respeitando a legislação visando proteger a natureza. Grandes obras da cidade e de toda a região já contam com a marca Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Conheça mais em céuazulterraplanagem.com.br ou ligue para 2101-3446. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o deputado federal do PSD, Jefferson de Campos. A gente encerrou o bloco anterior falando dessa questão do dia a dia da Câmara. Eu tive o privilégio, falo que é um privilégio, de ter trabalhado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, por mais de uma vez, e o que você falou é uma coisa que as pessoas, principalmente os jornalistas, tinham que saber. Eu brincava e brinco sempre que a votação em plenária é que nem discussão de mineiro. Quando vai para lá, já está tudo resolvido, vai só para referendar realmente. Porque se for discutir no plenário um projeto de lei, é uma sessão interminável. Mas essa coisa do dia a dia, as pessoas, talvez o próprio Congresso não mostre efetivamente esse trabalho de vocês. E fica essa pecha de que deputado ou senador não trabalha. E não é a verdade. Um dia de trabalho no Congresso Nacional, em cada pequena sala, ou tem uma comissão, ou tem uma CPI rolando, ou tem qualquer tipo de coisa, é atividade o dia inteiro para muita gente. E vocês, a comunicação da Câmara devia mostrar mais, né, Jefferson? Olha, nós temos realmente, Leno, essa grande dificuldade de mostrar o nosso trabalho. Nós sabemos que toda essa atividade parlamentar, e a própria palavra parlamentar vem de parlare, que é italiano, é falar. Parlamentar é falar, é conversa. E quando chegamos ao plenário para votar um texto qualquer, uma lei qualquer, um projeto, uma resolução, medida provisória, nós já discutimos, às vezes, até por anos. Há projetos lá que tramitam há anos. E nós temos as comissões, temos as audiências públicas, viajamos, às vezes, até o local para saber daquela realidade, deste ou daquele Estado. Então, tudo isso é feito nos bastidores. E realmente há uma grande dificuldade em mostrar o nosso trabalho. Recentemente, a Câmara abriu uma licitação para comunicação. Aí, com muita reação adversa, acabou recuando. E é uma pena, porque a TV Câmara ela não é assistida por boa parte dos nossos brasileiros. A Hora do Brasil também não se torna interessante, principalmente aqui nos estados do Sul, Sudeste, né? Lá no Norte e Nordeste são bem ouvido a Hora do Brasil, que também é pouco tempo para tanta produção legislativa. Mas realmente é isso que acontece. Eu costumo dizer que aquele é o palco da democracia. A oposição vai, faz o seu discurso, a situação vai, faz os seus discursos, mas pouquíssimas vezes alguém muda um voto ali através de um discurso. O que acontece é que já foi discutido enquanto bancada, já foi discutido enquanto comissão, já foi discutido enquanto partido, e quando chegamos para votar, já há o encaminhamento de como será. Por isso que quando há o encaminhamento dos líderes, ele já fala pela bancada, sim, não, em cada votação que tem, os líderes partidários encaminham de acordo com a sua bancada, porque já foi discutido internamente e definido que o partido caminharia daquela forma. E uma outra questão que também as pessoas ouvem, mas não entendem muito bem, que é um trabalho que inclusive você, o Carlos César, os deputados aqui de Sorocaba fazem muito, que é a distribuição de emenda parlamentar. Sorocaba, a cidade de Sorocaba, felizmente tem hoje um orçamento maravilhoso, tem uma estrutura como cidade fantástica, mas a grande maioria dos municípios da nossa região, se não tiver o apoio de um deputado com emenda parlamentar, com um projeto, com alguma coisa, não vai para frente, porque só o fundo de participação dos municípios que vem, que não sustenta a cidade, mais um pouco do repasse do ICMS, tem cidade que não tem como fazer isso.
é muito pouco. E vocês fazem isso e também não tem muita divulgação. É verdade. Outro dia eu perguntei a um jornalista por que nosso trabalho era tão pouco divulgado. E dizendo a ele que eu já apresentei mais de 50 projetos de leis, eu ajudo mais de 300 municípios com recursos. Aqui na região, se você for levantar, Sorocaba, este ano estamos dando para o GEPASSE, para a Santa Casa, né? Estamos colocando quadras para centros esportivos. Já ajudamos aqui o CPI 7, aquela quadra coberta para a ecoterapia, foi recurso federal que eu enviei para cá. Já ajudamos Votorantim, Araçoiaba, Boituva, Campina do Monte Alegre, Itapetininga, Itapeva, Buri, só para citar algumas cidades da nossa região, Mairinque, São Roque, Alumínio, só para citar algumas que nós já ajudamos. E eu perguntando a um jornalista, ele disse, escuta, por que o nosso trabalho é tão pouco divulgado nos meios de comunicação? Afinal de contas, não sendo um órgão oficial, teríamos os jornais, rádios, televisão para divulgar. Aquele jornalista me explicou da seguinte forma, e você, como um brilhante jornalista, pode até complementar isso. Ele falou, deputado, todos os dias no aeroporto de Sorocaba, sobem e descem 100 aviões. Nenhum deles é notícia. Se um deles derrapar, sair da pista, explodir, né, atropelar um gato, um cachorro, ele vira notícia. Então, em outras palavras, o seu trabalho parlamentar não é interessante para nós. O que é interessante para nós é o seu deslize, é aquilo que vende, é aquilo que muitas vezes joga contra o parlamentar. Então, Laino, a gente se preocupa em que o avião nunca saia da pista. E por isso a gente é tão pouco noticiado, né? Nós mandamos, a nossa assessoria envia para os meios de comunicação, as emendas, os discursos, né? A gente faz muito discurso, posicionamento, briga, emendas. Enfim, eu tenho um trabalho parlamentar muito ativo. A revista Veja, agora no final do ano, ela fez um ranking dos parlamentares do Brasil. E eu fui ranqueado na 39ª posição, né? 39ª entre 513 parlamentares. Excelente. Né? E isso não foi divulgado. Isso não é notícia. Que, né? Segundo o nosso colega, é sua obrigação. Ela seria o oposto. Mas se você tivesse na posição de número 513, pode ter certeza que ia ser a capa de qualquer jornal. Então não sou o mais faltoso, não tenho tantas faltas, estamos sempre lá fazendo o nosso trabalho, né? Então isso às vezes não atrai tanto a notícia. Nós sabemos que o ser humano ele é muito atraído pelo negativo, né? O goleiro faz 50 defesas milagrosas no jogo, mas ele toma um gol que poderia ser defendido. A notícia do outro dia será, né, com aquele gol, falha do goleiro, perdeu o jogo. Na vida, né, só complementando o pensamento, na vida nós muitas vezes somos lembrados pelos erros e não pelos acertos. E eu espero ser pouco lembrado pelos erros, né, porque nós temos acertado, graças a Deus, temos feito um trabalho que dentro da nossa visão tem sido um trabalho profícuo, um trabalho muito frutífero e que esperamos que seja reconhecido também. Nós estamos conversando com o deputado federal Jefferson Campos, vamos para mais um intervalo e voltamos para o último bloco do cenário desta semana. Estamos de volta com o cenário desta semana, conversando com o deputado federal Jefferson Campos, do PSD. Nesse último bloco, por força da legislação, eu vou chamá-lo de pré-candidato a deputado federal, está no 3º mandato de deputado, é pré-candidato ao 4º mandato num partido relativamente novo. Foi criado pela mão do ex-prefeito Gilberto Kassab, hoje tem uma bancada significativa, aliás, uma bancada de peso, a bancada paulista na Câmara Federal. Você, desta bancada, foi o deputado mais votado nas últimas eleições e se coloca como pré-candidato, é isso? Exatamente.
o nosso ex-prefeito Gilberto Kassab, também pré-candidato a governador do estado de São Paulo. Ele conseguiu, através de uma mobilização política sem precedentes, criar um partido muito forte, a terceira bancada da Câmara dos Deputados hoje, somos mais de 40 deputados federais, e conseguiu também no Supremo Tribunal Federal as respectivas colocações referentes ao mandato, ou seja, o tempo de televisão e o fundo partidário. Aliás, foi um dos partidos mais cortejados na eleição de 2012, justamente Exato. pelo tempo de TV. Né? Exatamente. Hoje somos em 7 deputados federais, penso que a terceira bancada também, 7 do estado de São Paulo, terceira bancada do estado de São Paulo, e pretendemos ampliar bastante nosso quadro, que é um partido jovem, tem dito o Kassab que não é nem de direita nem de esquerda, é um partido de centro, né, que não tem dificuldades em ter os seus apoios. Me sinto muito confortável hoje nesse partido. O Kassab é pré-candidato a governador, isso influencia muito no resultado da eleição, por voto de legenda, por puxar voto para os candidatos, mas já fechou apoio à reeleição da presidente Dilma, é isso? Exatamente. E temos também um pré-candidato ao Senado muito forte, que é o Henrique Meirelles. É uma sumidade. Henrique Meirelles, só para esclarecer, foi presidente do Banco Central, foi o cara da economia durante muitos anos e agora pré-candidato ao Senado por São Paulo. Exatamente. Então, nós, no âmbito nacional, já temos caminhado com a presidente Dilma, embora recusemos qualquer ministério, né, o PSD não tem hoje um ministério, ocupa uma secretaria das microempresas, junto com o Guilherme Afife Domingos, que é uma cota pessoal da presidente Dilma, não é representatividade do partido, até porque entendemos que, como o partido foi criado no meio deste mandato, não seria de bom alvitre para nós ocuparmos neste momento, mas sim a partir do próximo discutir essa ocupação de espaços. Isso quer dizer que vocês estão confiantes na reeleição da presidente? Olha, quando entramos numa luta, nós acabamos tendo que torcer pelo time, né? Agora, especificamente em São Paulo, vai ser uma eleição que muita gente acreditava ser fácil, de lavada para o PSDB, e o quadro não está se colocando dessa maneira. Hoje nós temos o governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição, o Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, temos o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, pré-candidato pelo PMDB, e temos Gilberto Kassab pelo PSD. Talvez nas últimas 4 ou 5 eleições, a mais difícil está se mostrando nesse cenário. Fica mais interessante o processo eleitoral dessa maneira? E talvez tenhamos aí, Leno, mais um pré-candidato que deve ser do PSB. O presidente do PSB do Estado. E podia ser o Márcio França, mas o Márcio França não está muito Mas ele afim, tem né? dito, né? Porque há um problema com a rede, que a Marina não quer que se apoie aqui o Alckmin, então, para não lançar alguém da rede, o PSB coloca o nome. Então, temos aí 5 candidatos. Alguém vai ter que ir para o sacrifício para dividir os votos da oposição. E os votos da situação já são do Alckmin. Penso que o governador Alckmin deve ir para o segundo turno com alguém, né? As pesquisas são interessantes, que quando se mostra o Alckmin com alguém do PT, apesar de todo o desejo de mudança que o paulista tem, 72% dizem que querem mudança, mas quando se mostram os dois, eles acabam caminhando de novo para o governo do PSDB, né, principalmente no interior do estado. Eu penso que a situação mais difícil para o governador será se Scaff for candidato contra ele no segundo turno. Certo. Hoje as pesquisas indicam, né, que em primeiro lugar o governador Alckmin, em segundo o Scaff, em terceiro dividindo ali o Kassab e o Padilha. Também é interessante que quando aparece Padilha com Lula, a pontuação dele já sobe quase a 20%. Né, é o maior cabo eleitoral do país hoje, é Lula. Então há a possibilidade de vai haver uma grande briga nesse sentido. Então quando se coloca com outro candidato fora do PT, há uma possibilidade muito grande até do governador perder a eleição. Né? Então será um quadro interessante, eu penso que isso é sadio, já há muitos anos há um mesmo modelo de governo para o Estado, a população em alguns quesitos tem se mostrado extremamente desconfortável com isso, na questão da segurança, a educação, o funcionalismo público, o transporte, que nós sabemos que não é exclusividade de São Paulo, né, do país. Então vai ser uma discussão muito interessante e eu espero que ela seja propositiva,
Porque a gente vê toda essa necessidade do país e quando chega a época de campanha, só o que vemos são acusações. Poucas propostas apresentadas e muitas acusações, como se dizendo ao eleitor, ó, você não precisa votar em mim porque eu tenho boas propostas, mas porque eu sou melhor do que o outro. E eu entendo que pessoas medíocres discutem pessoas inteligentes discutem ideias. E como eu gostaria de ver esse tempo de televisão tão falado, que muda voto, que isso, aquilo, como eu gostaria de ver esse tempo de televisão usado para ações propositivas para conquistar o voto do eleitor. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. A única coisa que eu queria deixar para finalizar o programa é o seguinte. O deputado Jefferson nasceu em Ourinhos, mora em Sorocaba, já foi vereador, terceiro mandato como deputado federal. Hoje, perdão, nós só temos 2 deputados federais, a deputada Yara Bernardi e o deputado Jefferson Campos. Falar mais uma vez da importância de se votar em candidatos de Sorocaba, da nossa região, para se fazer uma bancada forte para defender ainda mais os interesses de Sorocaba lá em Brasília. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Laino, a toda a equipe, a toda a produção, a você, telespectador que nos acompanhou. Tenha certeza que estamos sempre procurando fazer o nosso melhor e sempre à disposição para ouvi-lo, sempre à disposição através das mídias sociais, aqueles que nos acompanham. Apresentem as suas sugestões, as suas críticas. Tenho certeza que nós saberemos avaliar a cada uma delas e isso vai aperfeiçoar ainda mais o exercício do nosso mandato. E obrigado pela oportunidade e que Deus continue abençoando a vida de cada um. E nós vamos ficando por aqui. Semana que vem, mais um deputado da nossa região falando conosco aqui no nosso cenário. Eu espero todos vocês. Até lá.